Salmo 51, versículo 12, o salmo de confissão de Davi. Diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Restitui-me a alegria da tua salvação. Na Nova Versão Transformadora, diz assim: restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. No início do Salmo 51, no preâmbulo, no prefácio do Salmo, ao mestre de cantos, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Esse é o grande salmo da confissão de Davi pelo seu pecado. O homem segundo o coração de Deus, o mavioso salmista de Israel, o poeta, o jovem corajoso, consagrado, cheio do Espírito Santo, que venceu Golias, aquele homem que escreveu o Salmo 23, que tocava a sua harpa e adorava a Deus com grande prazer e deleite, que derramou lágrimas nas cavernas de Israel, chorando e orando na presença de Deus, que compôs salmos no deserto, cuidando das ovelhas. Esse grande homem de Deus, poeta, músico, guerreiro, esse homem de Deus aqui se torna... Qual palavra nós diríamos para Davi nesse momento da vida dele? Agora ele está em torno dos seus 50 anos de idade. 50 anos de idade. E Davi vai fazer coisas assim que parece a novela das 8, das 9, não sei mais. O que o Davi vai fazer aqui parece roteiro dessas novelas. O que o Davi faz nesse momento. Esse homem santo, consagrado, de repente comete um pecado, não, vários. Se porta como um canalha, mentiroso, enganador, adúltero, terrível. E a gente não gosta quando os nossos heróis fracassam. Eu não gosto dessas histórias, quando as pessoas que nos inspiram, que nos fascinam, que nos motivam, fazem essas coisas terríveis aí. Mas a Bíblia é real. A Bíblia é real. Quantos homens de Deus na história já começaram piedosos, consagrados, santos? Quantos pastores, quantos líderes, quantos crentes? E de repente perderam a comunhão, a consagração, a piedade, a santidade, e vão se desviando, vão caindo, vão abandonando, vão deixando, vão praticando coisas abomináveis, coisas terríveis. E isso aconteceu com Davi, porque Davi perdeu a alegria da salvação. E a alegria é a última barreira que impede o mal de entrar na nossa vida. Quando você perde a alegria da comunhão com Deus, quando você perde a alegria da adoração, a alegria do culto, quando você perde a alegria de ter relacionamento com Deus, o mal entra no coração, o mal entra na vida, o mal entra na família. A alegria é essa barreira que impede, mas quando a alegria vai embora, quando a alegria dissipa, quando você perde a alegria, o mal vai entrando sorrateiramente, vai entrando, às vezes silenciosamente dentro da gente, e você não percebe. E daqui a pouco você está fazendo coisas dignas de ímpios, de calhordas, de homens maus, de homens que não conhecem a Deus. Foi isso que aconteceu com Davi. E se acontece com Davi, imagine se não acontece comigo. Imagine se não pode acontecer com você. Imagine se não pode acontecer na sua casa. Imagine se aconteceu com Davi, está aqui, 2 Samuel capítulo 11,
se está aqui a história detalhada desse crime que Davi cometeu, desse engano, desse roteiro de abismo, chama outro abismo, se aconteceu com ele, imagine se não pode acontecer com você e comigo. 2 Samuel capítulo 11, observe quando alguém vai perdendo a alegria da salvação, quando alguém vai perdendo a intimidade e o deleite em Deus, vai perdendo o prazer de ler a Bíblia, prazer de adorar, prazer de cantar, prazer de ir no culto, prazer de ter comunhão, prazer na presença de Deus. O Davi que amava a presença de Deus, o Davi do Salmo 63, eu te amo, ó Senhor, força minha, o Davi do Salmo 18, o Davi que escreveu 73 salmos, metade do saltério foi composto por ele. Aqui Davi é o que aqui? Dá uma olhada nesse texto. A gente olha com o nosso olhar afetivo, porque a gente gosta dele. Entendeu? Quando a gente gosta da gente, não vê os erros. Mas dá uma olhada no Davi aqui, em 2 Samuel, capítulo 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliá e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Vamos ler o texto na sequência, já para você ter toda a compreensão da história toda. Quem não conhece a história. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descesses à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei eu de entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Você está entendendo aqui a novela, né? A novela. O Davi engravidou a mulher do soldado lá, estava no exército, e agora ele manda chamar e fala: vai lá com a sua mulher, rapaz, para saber que o filho é seu e não meu, para você pensar que é seu, ela está grávida, vai lá. Ele não vai. E o cara é leal. Cara, meus colegas da batalha estão lá ao ar livre, você acha que eu vou desfrutar desse momento, quando eles estão lá, ao ar livre, lutando na batalha, eu vou fazer isso? Não. Aí o Davi chama ele de novo: dá-lhe vinho no homem, o homem bebe. Vai lá para sua mulher, rapaz. E o cara não vai de novo, dorme na porta. E o Davi tentou, e o Davi embebedou o cara e fez tudo. Imagine isso, Davi, o homem de Deus. Agora ele fala: não tem jeito. Vou ter que usar uma estratégia aqui para acabar com Urias.
Versículo 14, pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubuzete, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de mó corredora que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás também. O Joabe fez uma estratégia de guerra, falou: Davi vai ficar bravo com essa estratégia. Mas na hora que você contar isso, conta para ele o seguinte: também morreu teu servo Urias o heteu. Partiu o mensageiro e chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota-a, e tu anima a Joabe. Continua. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Observe no início do capítulo 11. O que leva um homem que era de Deus, um homem de Deus, a se desviar? O que leva um homem a virar um homem que é capaz de fazer um negócio desse aqui? Um homem que conhecia a Deus. Eu diria para você que o Davi começou a entrar dentro dele o engano e o auto-engano de que tudo que Deus tinha dado para ele, ele podia usar para o seu bel prazer. Esse momento da vida de Davi, ele lutou, fugiu de Saul, viveu nas cavernas, tinha um exército de foragidos, de mercenários. Davi viveu nas cavernas, depois ele se tornou rei de Judá, 7 anos, depois juntou os reinos, juntou Judá e Israel, foi reino do Reino Unido. E ele se tornou rei, e aí ele tinha em volta vários inimigos lutando contra Davi, vários, aí ele lutou com todos eles. O último era esse daqui, ele já tinha vencido, o último era esse. Ele estabeleceu as fronteiras de Israel, o reino cresceu. Aquilo que Deus prometeu para Abraão, Davi foi o único que conseguiu expandir as fronteiras igual a promessa. Então Davi conquistou a expansão de Israel, as fronteiras, a vitória sobre os inimigos. A vida de Davi foi luta, 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 e agora ele está reinando e ele está experimentando paz, a vida está tranquila, a vida está calma. Agora o Davi vê tudo isso que ele conquistou e ele fala: Deus me deu e eu posso usufruir tudo isso para satisfazer, para minha satisfação, para o meu prazer. O Davi chega num momento da vida dele que ele fala assim: agora eu vou, depois de tanta batalha, tanta luta, tanta guerra, agora eu vou me satisfazer um pouco, agora eu vou curtir um pouco. Eu já trabalhei, eu já lutei, eu já batalhei demais, agora eu vou me dar o luxo, porque se Deus me deu, é meu, eu vou fazer o que eu quero com isso. Se eu estou aqui agora, eu sou o rei. Eu estou aqui em cima agora, Deus me deu, eu vou usar para o meu bel prazer. E Davi chega aí, se observe, irmãos, como o sucesso é perigoso.
Quando você conquista as coisas que você lutou e você chega assim, uau, agora está boa a vida. Agora minha vida está tranquila. Observe que a ausência de lutas é um perigo. Sua vida está sossegada demais, está tranquila demais, não tem problema, não tem batalha, você está lá tranquilo. Esse é o momento que a gente está mais vulnerável ao mal, que você está mais suscetível ao ataque das trevas. Porque na batalha, na luta, o Davi orava, o Davi consagrava, o Davi buscava, jejuava, chorava, cantava, adorava. Agora não. Agora ele tem um palácio, agora ele tem servos, agora ele tem fronteiras, agora ele tem exército, agora ele está rico. Agora começa o versículo falando, quando os reis iam para a guerra, e o Davi não foi. Davi não foi. Ah, não vou mais não, já batalhei demais. Rapaz, deixa isso, vai lá, Joabe. Vai lá, agora eu não vou não. Não vou mais fazer isso. Eu posso ficar no palácio. E o Davi está tão tranquilo que o cara está dormindo de tarde. Entendeu? Aquela soneca da tarde assim. Está ocioso. Está passeando pelo terraço do palácio. O Davi está lá na ociosidade. Irmão, se você está tendo uma luta, que você está orando e está jejuando, dê glória a Deus por essa luta, entendeu? Está enfrentando uma batalha e você está jejuando e você está orando, continue firme. Quando você chega lá nessa situação de Davi aqui, eu estou bem, eu estou satisfeito. Perdeu a alegria em Deus. Perdeu a noção que Deus deu tudo aquilo para ele servir o povo. Ele é o pastor de Israel, ele é o cuidador do povo, ele é o guerreiro do Senhor, ele é o batalhador das batalhas do Senhor. Mas o Davi agora está preguiçoso, está ocioso. O Davi agora está satisfeito, ele está ali, o que a gente chamaria hoje, na crise da meia-idade. O cara já fez um monte de coisa, essa é a hora que a infidelidade conjugal é um perigo, o adultério é um perigo, ou o cara chega ali muito adulto, agora eu vou voltar a ser adolescente, muita mulher, agora eu vou voltar a ser menina, fazer coisas que eu não fiz, os filhos cresceram. Esse é o momento da vulnerabilidade, da tentação. O Davi perdeu a satisfação, a alegria, o prazer em Deus, perdeu a comunhão, a intimidade, perdeu todo o prazer da sua espiritualidade e agora se tornou um rei mimado, que agora acha que tudo tem que obedecer aos seus caprichos e aos seus desejos. E o Davi olha a mulher tomando banho lá do terraço e a deseja. E não importa se ela é casada, não importa se ela tem um marido, se o marido dela é um herói de guerra, é um homem dedicado, leal, honrado, não importa para Davi, porque se eu posso fazer, se eu tenho poder, eu vou fazer o que eu quero. Tudo que os reis ímpios, pagãos, incrédulos faziam, o Davi está fazendo. Davi está fazendo. Vou fazer. E vai lá e traz a mulher e tem relações com ela e engravida a mulher. Aí vai vir essa novela. Aí traz o marido, tenta fazer o marido, até que ele escreve uma carta, manda para o general Joabe, põe ele na frente da batalha para ele morrer. E o cara morre. Irmãos, tira aí o afeto que você tem por Davi, que eu tenho um monte. Todos nós temos um afeto. Agora imagine quem é Davi para Urias. Quem é Davi para aqueles que viram aquilo? Como é que Davi faz um negócio desse, irmãos? Como é que ele faz tudo isso e a consciência? Mas por que você está falando isso, pastor? Porque tem muita gente que começou bem com Deus. Tem muito crente com piedade, integridade, santidade. E aos poucos ele vai perdendo a comunhão, a alegria,
o prazer de estar em Deus e com Deus e na presença de Deus. E aí ele vai buscando formas de prazeres carnais. Homens que têm casos pela internet, casos virtuais, mulheres, outros aprisionados na pornografia, outros que entram em negócios escusos, que passam a perna no outro para ter vantagem, ganhar dinheiro, e vai fazendo, que engana o irmão, que mente, que trapaceia. Outros que porque agora na igreja a gente descobriu que beber bebida alcoólica não é pecado. Não é pecado. A Bíblia proíbe a embriaguez. Aí o cara, uau, é mesmo, é bom. Hoje tem muito crente preso no álcool. Muita gente. Muito casamento destruído dentro da família, por trás da fachada. E como é que o mal entrou? Deixou de ler a Bíblia hoje, deixou de vir ao culto hoje, deixou de adorar, deixou de cantar, deixou de celebrar, deixou de se comover com as coisas de Deus, com a beleza de Cristo, com a salvação maravilhosa de Jesus, com a glória do Evangelho. Aí o coração é atraído pelo ator da novela, pela atriz, pelas redes sociais, pelos likes, por isso, por aquilo, porque a beleza de Cristo e o Evangelho foi diminuindo na alma e a carne foi crescendo. Porque você falou, não, eu já servi, eu já trabalhei, eu não vou mais me envolver, eu já sofri com a igreja, e aí você vai se tornando autoindulgente, complacente, ocioso. E aí você vê lares de crentes se quebrando, é adultério, é divórcio, é filho abandonado, é filho abandonado, é crente usando droga, é crente indo para ocultismo, gente assim que começou por quê, irmãos? O diabo não brinca de ser diabo, e o pecado é terrível. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto é o coração, a gente cria o auto-engano, a gente vai se enganando, não, isso aqui não, isso não é nada, e todo mundo faz, isso aqui não é pecado, isso aqui é bobagem, eu sei parar, quando eu quiser eu paro. Uma amiga minha, serva de Deus, consagrada no trabalho, de outra cidade, no trabalho, Cime, começou a deixar de orar, de buscar a Deus, problema financeiro, o dinheiro da empresa passava para ela, hoje eu peguei aqui, depois eu reponho, não reponho, depois não reponho, está lá a serva de Deus, presa, maculando o nome de Deus, o nome da igreja, começou bem, mas o mal é como veneno. O pecado é como veneno que envenena o nosso coração. Se você não vigiar, ele entra, ele seduz, ele destrói, e depois ele pisa no seu pescoço e te humilha, porque se o sal deixar de ser sal e perder o seu sabor, ele para nada mais presta, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Assim, não era crente? Cadê? Não era crente, está lá, zombando, rindo. O mal vai entrando, irmãos. O pecado vai entrando, vai iludindo, vai seduzindo. Você faz uma coisinha aqui hoje, daqui a pouco você faz outra amanhã. Você deixa hoje de orar, você deixa hoje de adorar, você deixa hoje, amanhã você está mais tempo na televisão, amanhã você está falando bobagem na internet, você fica 2 dias, você fica uma semana sem adorar, sem o culto, daqui a pouco o seu coração está traído pelas seduções desse mundo. É assim que o mal nos captura, nos destrói. E o Davi caiu, porque Davi chegou no ápice do poder.
Por que Deus não dá isso, e não dá isso, e não dá isso, e não dá isso? Porque a sabedoria popular diz, porque Deus não dá asa à cobra. Viu? Ah, por que eu não tenho isso? Porque Deus, se você tivesse, você ia cair. O Davi chegou lá e ele caiu. Aliás, todos que chegaram no poder caíram. Todos que chegaram no poder, Saul caiu, Davi caiu, Salomão caiu, Josias caiu, Ezequias caiu. Não passaram no teste do poder, porque o ser humano não foi criado para ter poder, porque o poder é derivado que vem de Deus. Você para de reconhecer que todo o poder vem de Deus e acha que tem poder, você cai. Pastores santos, piedosos, consagrados, cheios do Espírito Santo, já caíram por causa disso. Agora veja o capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi, profeta. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade de 2 homens, um rico e outro pobre. Tinham o rico ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quisesse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. O homem rico tomou a cordeirinha do pobre, que era como uma filha. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Agora observe o que diz o versículo 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, qual se deitarás com elas em plena luz desse sol. Porque o que tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Você tirou a cordeirinha do homem, Davi. Davi, esse homem tem que morrer. Aí que você entra a misericórdia de Deus. Você não vai morrer, mas a santidade de Deus. O seu pecado vai ter consequências. Davi nunca mais será o mesmo homem. Ainda que Deus o perdoe, a sua família, os seus filhos serão a tragédia após tragédia. O irmão estupra a irmã, o outro irmão mata o irmão. Davi não os repreende. Davi não tem mais autoridade espiritual, moral sobre eles.
A morte, a criança morre, depois o filho vai se rebelar contra Davi, milhares de pessoas vão morrer, porque Davi perdeu a autoridade com seus filhos, porque Davi não exerce autoridade para repreender os filhos, e os filhos causam uma guerra, milhares de pessoas morrem. Tudo começou porque Davi olhou para uma mulher, porque Davi perdeu o prazer em Deus, porque Davi perdeu a comunhão com Deus e não soube dizer não para o seu desejo, não soube dizer não para os seus impulsos, não soube renunciar e voltar-se aos pés do Senhor. O Senhor traz a repreensão para ele e diz: a espada nunca mais se apartará da tua casa, e não se apartou. E não se apartou. O profeta repreende a misericórdia de Deus. E aí você fala: mas onde é que está o coração de Davi? Está nisso. Qualquer outro rei ímpio, qualquer Saul da vida ia mandar matar o Natã, mas quando ele traz a palavra do Senhor, o Davi se quebranta. O Davi confessa, escreve o Salmo 51, chora, se arrepende, não transfere a culpa, não diz: é porque a mulher era muito bonita. Não, eu pequei contra ti, fiz o que é mal perante os teus olhos. E Deus diz: Davi, você sabe o que você fez, Davi? Você me desprezou. Irmãos, que palavra é essa? Que palavra é essa, irmãos? Tem um peso no coração por ver os crentes desprezando a Deus, desprezando a palavra de Deus, desprezando a santidade de Deus, de ver os crentes hoje levando vidas ímpias. Você me desprezou, Davi. Eu te dei tudo, Davi. E poderia dar até mais, e você vai fazer o que você não podia fazer. Você desprezou o Senhor, seu Deus. Você não levou a sério quem Deus é na sua vida. Por isso, a espada virá, a consequência virá, Davi. A rebelião, a morte, a exposição, a vergonha, a humilhação virá. Virá. Quem sabe você hoje que está aqui, você que está assistindo em casa, você está tendo um relacionamento ilícito, você está prestes a pecar, e o Senhor Deus colocou essa palavra no meu coração hoje para dizer: não faça isso, que você vai destruir a sua vida e a sua família. Quem sabe você está brincando com o pecado na sua vida, você está desprezando as coisas de Deus, desprezando a casa de Deus, desprezando a palavra de Deus. E Deus está falando para você: não brinque com isso. Se você passar esse limite, não tem mais volta. A desgraça virá, a tragédia virá, a espada virá. Não brinque com a santidade, não brinque com o pecado, não brinque com o mandamento, mandamentos quebrados, famílias destruídas. Não despreze o Senhor teu Deus, se Ele te deu sucesso, se Ele te deu bênçãos, se Ele te colocou numa posição boa, use isso para a glória de Deus e para o bem dos outros, não para o seu bel prazer, não para satisfazer os seus desejos. Aprenda a renúncia. Aprenda a dizer não, aprenda a renunciar e colocar a sua vida no altar, na presença, em santidade diante do Senhor. Aprenda a dizer não para as coisas desse mundo. Por quê? Porque a concupiscência dos olhos, o desejo forte dos olhos, da carne, a soberba da vida, são inimigos de Deus. Quem ama esse mundo é inimigo de Deus. Davi foi restaurado,
depois de muito choro, muito quebrantamento, muito arrependimento, ele diz: restitui, Senhor, a alegria da salvação, restitui aquilo que eu perdi, e o Senhor começa a restituir. Não me tires o teu Santo Espírito, Senhor, então ensinarei aos transgressores, e aos pecadores se converterão a ti, diz o Salmo. Quando o Senhor restaurar, eu vou comunicar, eu vou testemunhar, eu vou voltar a abençoar, eu não vou viver para mim mesmo. Quanta gente diz: eu já trabalhei muito para a igreja, não vou fazer mais nada. Eu já servi muito, não vou fazer mais nada. Cuidado com a ociosidade, cuidado com a falta de propósito, cuidado com a falta de serviço, cuidado com essas coisas. Cuidado com a vida muito complacente, muito autoindulgente, cuidado com essa vida sem renúncia, cuidado dessa vida sem jejum. Cuidado, sabe por quê? O jejum nos lembra a dizer não para a nossa carne, a dizer não para a nossa gratificação imediata. O jejum nos lembra para ter controle, controlar o tempo, controlar a boca, controlar, a renunciar aos nossos desejos. A vida cristã é renúncia, é obediência. Não é para você viver de forma nababesca, desregrada, relaxada. Piedade, piedade. Agora, eu queria concluir essa mensagem lembrando a vocês, o filho de Davi, chamado filho de Davi, descendente de Davi, por parte dos homens, e o filho de Deus, nasceu na mesma cidade de Davi, Belém, o Senhor Jesus Cristo, o filho de Davi. Esse daí tinha todo o poder, teve todo o poder, tem todo o poder, mas ele abriu mão, ele desceu. E no início do seu ministério, o Espírito Santo o encheu e o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele ouviu a voz do Pai: esse é o meu filho amado em quem está todo o meu prazer. E o Espírito Santo leva ele para o deserto, 40 dias jejuando, 40 dias jejuando. Quando ele teve fome, o diabo chega. Ou talvez o diabo já estava lá o tempo inteiro, né? Mas é na hora da vulnerabilidade, é na hora da fraqueza que o diabo chega e fala assim: Deus tinha acabado de falar, tu és meu filho. Agora vem o Satanás e fala: se tu és o filho de Deus, você é o filho de Deus mesmo? Por que você está passando fome? Você tem todo o poder. Você tem todo o poder, você pode tudo, cara. Manda que essas pedras se transformem em pães. Para que você vai passar fome? Use o que Deus te deu para o seu próprio bem. Olha a tentação de Davi, olha a tentação de Salomão. Tinha todo o poder, o reino poderoso, ele foi conquistando, satisfazendo o harém, a riqueza, o ouro. Salomão também surtou, caiu em pecado. Agora o filho de Davi, Jesus, está ali. E o diabo fala: usa para o seu próprio bem. E Jesus diz assim, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo assim: a minha alegria, a minha satisfação é alimentar-me da palavra do meu Pai, do meu Deus. Eu não vim para me satisfazer, eu não vim para me gratificar. A minha satisfação é obedecer o meu Pai. Aí o Satanás vai lá e leva para o tempo, pula, está escrito lá, os anjos da oração falam assim: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois o diabo oferece todos os reinos desse mundo, todo o poder desse mundo, e Jesus diz assim: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. O que Jesus está dizendo aí, irmãos? Jesus está dizendo: o meu poder, a minha glória, a minha satisfação, a minha alegria, eu poderia fazer tudo isso, mas a minha alegria é fazer a vontade do meu Pai, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, porque eu amo meu Pai, eu levo a sério a palavra do meu Pai. Quando Jesus é tentado, ele não caiu, ele não retrocedeu, ele não fez concessões, ele foi fiel, ele obedeceu, porque a alegria de Jesus era o Pai. A maior alegria minha é agradar o Pai, é viver no Pai. A minha satisfação é o meu Deus. Jesus passou pelo teste do poder e venceu. Aleluia. E venceu para dizer para mim e para você: se você se agarrar a Jesus e obedecer a Jesus e viver em Cristo,
o Senhor vai nos restaurar a alegria da salvação todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. É isso que eu examino no meu coração, irmãos. Chega um momento na nossa vida assim, eu estou aqui na igreja satisfeito, meus filhos falaram, Cláudia, meu bem, vamos só fazer churrasco, vamos fazer uns 2 cultinhos na semana lá, vamos assistir um monte de série, vamos ficar na boa, vamos só curtir a vida, só nós dois aqui. Isso é a tentação de Satanás. Vamos santificar a nossa vida, vamos buscar mais de Deus, vamos viver para a glória de Deus, vamos trazer a presença de Deus para a nossa vida, vamos salvar os pecadores, vamos atrás dos perdidos, vamos orar para os que estão desviados, vamos santificar mais a nossa vida, vamos buscar mais a Deus juntos em oração, vamos crescer na intimidade do Senhor, vamos buscar uma dimensão mais profunda, vamos atrás de mais que o Senhor tem para nos dar, vamos ter fome e sede de Deus e vamos ter alegria em Deus. Satisfação em Deus, prazer na palavra, na adoração, no culto, santidade, santificação. E aí sabe o que acontece? Essas 2 semanas de jejum e adoração, céu na terra, céu na terra, céu na terra. Você quer viver o céu na terra? Você quer viver a presença e a paz de Deus? Comece a consagrar a sua vida. Comece a olhar assim, eu olho meu coração. Falo assim, não estou irritado, não estou bravo, nada tira a minha paz. Deve ser alguma mágica esse negócio. Deixa o Espírito Santo santificar você, irmão. Peça para Deus, restaura a alegria da minha salvação. Restaura a alegria da minha salvação. Restaura a alegria da minha salvação. Deixa o Espírito Santo trazer aquela alegria do céu para a sua alma. Vamos orar, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu sei que há pessoas aqui, Deus colocou um peso no meu coração, por essa mensagem. Um peso de intercessão. Eu não sei, mas Deus sabe. Há pessoas aqui que estão prestes a cair no pecado. Há pessoas aqui que precisam quebrar laços. Vínculos. Armadilhas. Talvez você se tornou autoindulgente, complacente com você mesmo, dando desculpas. Você está frio, seu coração está frio, você não se sente mais atraído pelas coisas de Deus. A cruz de Cristo, o louvor ao Senhor não te atrai mais. E a concupiscência da carne está atraindo você, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Talvez você está na sua casa hoje, você está frio. Você evangelizava, você servia, você trabalhava. E hoje você não faz mais nada. Você só gasta o seu tempo em coisas fúteis, em vaidade. E o Senhor mandou eu falar para você, vigiai e orai. Vigiai e orai. Mantenha-se firme. Diga não, renuncie. Tome uma posição. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Ore ao Senhor nessa hora. Senhor nosso Deus, com temor e tremor, nós estamos diante de Ti, Senhor. Não nos deixe perder o temor ao Senhor. A Sua palavra. Não nos deixe desprezar o Senhor.
Não nos deixe brincar com o pecado e brincar de te servir. Não nos deixe tratar a tua graça de forma leviana e relaxada. Não nos deixe, Senhor, não nos deixe, Senhor. E livra-nos do mal. Livra, Senhor, livra, Senhor. Aqueles que caíram, aqueles que pecaram, restaura, restitui, renova. Aqueles que esfriaram na fé, que perderam o prazer, que perderam o anseio, que perderam a satisfação, restaura, Senhor, restaura a alegria da tua salvação. Não retire de nós o teu Santo Espírito, mas que o Espírito nos incomode, nos repreenda, conserte a nossa vida. Ó Deus, no passado, quantos aqui foram consagrados, dedicados, apaixonados, e hoje, Senhor, hoje estão levados pelo mundo, enganados, enganando e sendo enganados, auto-enganados, um abismo chama outro abismo, mentira, adultério, trapaça, sedução, Senhor. Liberta os teus filhos e restaura, conserta, converte, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, o poder do mal. Restaura nos teus filhos a capacidade de dizer não, de renunciar, Senhor. De dizer não para o mal e dizer sim para Jesus todo dia, nós dizemos: Jesus, o nosso coração é teu, a nossa vida é tua, a nossa paixão é tua, porque como nós lemos, a tua graça é melhor do que a vida. Senhor, se a gente se desviar, leva-nos antes, Senhor, porque a tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. Atrai-nos, Senhor, atrai-nos. Atrai-nos com os teus laços de amor. Atrai-nos, ó Deus, para a comunhão e dá-nos a alegria da intimidade com o Senhor. Faz isso, meu Deus, faz isso. Faz isso nessa igreja, santifica o teu povo, consagra o teu povo, Senhor. Quebra o poder do mal, do pecado, da mentira, da frieza e dá-nos um coração quebrantado, contrito, arrependido, dia a dia, dia a dia. Em nome de Jesus eu te peço. Visita os irmãos que estão assistindo em casa, que vão assistir. Espírito Santo, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém.